Podem se assentar. João Batista, mais conhecido na história da humanidade como bandeirante do Senhor Jesus Cristo. Ele havia sido profetizado, meus irmãos, no Velho Testamento, Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voz e deserto. Voz e deserto simbolizam solidão e irrelevância. Voz e deserto simbolizam solidão e irrelevância. Aos olhos dos homens, João Batista era simplesmente um João ninguém, mas aos olhos de Deus, ele era um tição tirado do fogo. Ele era um vaso escolhido desde toda a eternidade. Exatamente como nós, nos dias de hoje, nós da igreja, nós também estamos sendo considerados insignificantes, irrelevantes aos olhos da sociedade. Nós também somos desprezíveis, nós somos solitários. Até o Papa atual desistiu da luta pela família tradicional e abriu as portas para uma nova modalidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se o Papa pode mudar ou não as doutrinas imutáveis da Igreja Católica, eu não sei, mas eu sei que ele abriu sim as portas para o mundanismo. Então, por que nós não fazemos o mesmo? Por que ficar nadando contra a correnteza e contra a maré do progressismo político e religioso? Por que não aceitar as mudanças que estão ocorrendo na sociedade e adaptá-las também à nossa pregação? João Batista nos dá a resposta no versículo 2, porque não podemos negociar a palavra de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus amados irmãos, o mundo em que eu e você vivemos e que conhecemos, caminha para um desfecho final. Eu e você, nós somos privilegiados, porque nós estamos fazendo parte da geração dos últimos dias. E eu digo para você nesta manhã, não é hora de desistência, não é hora de voltarmos para trás, porque em breve, muito em breve, este mundo estará passando pelo período da grande tribulação profetizada no Velho e no Novo Testamento. E se o mundo está para passar pelo período da grande tribulação, eu e você estamos prestes a sermos retirados deste mundo. E assim como nós, João Batista também fazia parte da minoria. Não pense que ele fazia parte da maioria. O poder naqueles dias estava com os fariseus, escribas, saduceus, e acima de todos eles, o Império Romano. João, ele era tratado como um camponês insignificante. Aos olhos dos homens, ele não passava de um João ninguém. Mas perante Deus, ele era muito mais do que isso. Ele foi concebido milagrosamente através de dois pais idosos, organicamente falando, incapazes de conceber. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre de sua mãe. Ainda em formação, ele já era cheio do poder de Deus. E ele foi, meus amados irmãos, o precursor de ninguém mais, ninguém menos do que do Filho de Deus. Mas para o mundo, ele não passava de um João ninguém. João ninguém também foi aquele mendigo chamado Lázaro. Tudo indica que Lázaro era pobre, porque não podia trabalhar. Ele tinha algum tipo de câncer, alguma doença que estava alastrada no seu corpo. Ele vivia mais como um cachorro do que como um ser humano. E havia também um homem rico, que deixava cair comida da mesa, e com essas migalhas, o mendigo Lázaro era alimentado. Mas Jesus contou que Lázaro morreu e foi para o céu. O rico morreu e foi para o inferno. Não porque fosse rico neste mundo, mas porque sempre foi uma pessoa pobre, para com Deus e para com o próximo. No inferno, este rico era um João ninguém, e no céu Lázaro
passou a ser alguém. Veja o que Abraão disse para o rico: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então, qual foi a mensagem do João Ninguém, também conhecido como João Batista, para o mundo, e que a igreja, eu e você, precisa continuar anunciando? Primeiro, uma mensagem de arrependimento de pecados. Mas você não fala de arrependimento sem falar de pecado. E você não pode falar de pecado sem falar de arrependimento. Mas hoje é politicamente incorreto e perigoso falar contra o pecado. Você pode ser processado e você pode ser até preso. Pior ainda, pessoas saem da igreja, porque não suportam ouvir a palavra de Deus pregando contra o pecado. Uma mensagem de testemunho espiritual. Não adianta você pregar contra o pecado, mas praticá-lo. Não adianta você pregar contra o que outra pessoa está fazendo, se você o está fazendo também. E uma mensagem de sucesso social e espiritual, porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus continua salvando e transformando vidas. Apesar de todos os obstáculos, a palavra de Deus ainda está transformando pessoas. Então, a mensagem de João Batista é esta: primeiro, vamos pregar e continuar pregando contra o pecado, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, o tempo está próximo, e a única esperança do ser humano, seja ele seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, a única esperança para aquele ser humano é arrependimento de pecados. A esperança não está num diploma universitário, não está num mestrado, não está num doutorado. A esperança não está num saldo bancário. A esperança não está na ciência, não está na política. A única esperança para o ser humano de carne e osso é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso, nós não podemos parar de pregar contra o pecado, pois sem arrependimento jamais haverá salvação. João não pregava sobre cura divina, prosperidade financeira e muito menos maldição hereditária. Ele pregava sobre arrependimento, uma mudança de coração e de vida. O verbo que foi usado, arrependei-vos, é um verbo de ação. Portanto, se trata de algo que precisamos fazer e não de algo que precisamos sentir. A pessoa realmente arrependida é aquela que vai mudar a sua situação, vai abandonar o seu erro, o seu pecado. Assim como João Batista foi preso e mais tarde decapitado por causa da sua pregação, meus irmãos, nós também podemos ser presos, processados por causa da nossa pregação nos dias de hoje. Por causa da nossa pregação nos dias de hoje. Você deve ter ouvido falar de um pastor chamado Jorge Linhares, de Minas Gerais. Ele foi injustamente acusado de homofobia, devido ao fato de ter ensinado em sua escola confessional que o casamento, aos olhos de Deus, nós estamos falando de religião e não de política, amém, irmãos? Que o casamento aos olhos de Deus é somente entre um homem e uma mulher, macho e fêmea. Dogma este, imutável há mais de 2000 anos, que faz parte das doutrinas da igreja. Na época, o processo contra o pastor virou notícia nacional, virou notícia no Brasil inteiro, mas quando mesmo foi achado inocente pelo Ministério Público de Minas Gerais, a imprensa ficou calada, não noticiou, ou seja, não fez nenhum alarde. Quando ele foi processado, noticiou. Quando ele foi inocentado, ficou calada. Mas nada impede, irmãos, que a justiça recorra desta sentença e o pastor venha a ser condenado em outras instâncias. Sempre foi perigoso pregar a palavra de Deus, mas muito mais nos dias de hoje. No entanto, João Batista deixou bem claro: ninguém pode fazer parte da salvação
sem arrependimento de pecado, e ninguém irá se arrepender se não houver quem ensine contra o pecado. Veja o que aconteceu quando o apóstolo Pedro acusou a multidão de Jerusalém de homicídio, traição e conluio contra Jesus Cristo. Eles se arrependeram. Não teriam se arrependido se não tivessem sido acusados. Atos 2:37 diz: e ouvindo eles isto, o quê? Que eram homicidas, que eram traidores, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Eles foram tocados pelo poder da palavra de Deus e se arrependeram. É impossível pregar o evangelho sem pregar contra o pecado que os homens praticam. Vou lhe dar 6 provas disso. Primeiro, arrependimento foi a primeira palavra que João Batista proferiu em sua pregação. Ele começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Segundo, arrependimento foi a primeira palavra que Jesus Cristo proferiu em sua pregação. Primeira vez que Jesus pregou na Bíblia, começou com arrependimento de pecados. Terceiro, arrependimento foi a primeira palavra que os 12 discípulos proferiram em seu ministério. Quando eles deram início ao seu apostolado, eles começaram com este assunto: arrependimento de pecados. Quarto, arrependimento foi a primeira palavra que Jesus instruiu os seus discípulos após a sua ressurreição. Esta seria a missão da igreja, pregar a respeito de arrependimentos. E arrependimento foi a primeira exortação dada no primeiro dia do nascimento da igreja. É a nossa missão. A igreja não tem o direito de existir se ela não pregar contra o pecado. E sexto, arrependimento foi a primeira palavra que saiu da boca do apóstolo Paulo, quando ele também inaugurou o seu ministério. Portanto, meus amados irmãos, eu não fui chamado, e nem você, para dizer para as pessoas: sorria, Jesus te ama, está tudo bem. Mas nós fomos chamados para dizer: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. A quem interessa o nosso silêncio? Ao diabo e aos seus seguidores, que não querem que os homens se sintam constrangidos e assim se convertam de seus maus caminhos. Mas nós, como porta-voz de Deus, não podemos nos omitir. Irmãos, na época de João o Batista, qual era o pecado sexual mais prevalente na sociedade? Por causa do qual ele foi decapitado? Adultério. Adultério era o pecado sexual mais prevalente naqueles dias, principalmente praticado pelas autoridades, pelas pessoas em liderança que deveriam servir de exemplo. E João Batista pregava contra o adultério. Conclusão, ele foi preso e ele foi decapitado. Na época de João Bunyan, pregador puritano da Inglaterra, somente os homens credenciados da igreja anglicana podiam falar em nome de Deus. Outros não tinham esta permissão. João Bunyan, no entanto, pregava contra a idolatria da igreja estatal, e por isso mesmo, ele ficou preso por 12 anos. Não 12 meses, 12 anos. E ele poderia ter saído a qualquer dia da cadeia, se tão somente tivesse prometido jamais pregar contra o reino da Inglaterra, jamais pregar política. Ele não aceitou a proposta, e ele respondeu para o juiz: se me soltarem da prisão hoje, pregarei de novo amanhã, com a ajuda de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, qual seria o pecado sexual mais prevalente em nossa sociedade? Na época de João Batista era o adultério, na época de João Bunyan era a idolatria. E eu quero dizer para você nesta manhã, se João Batista estivesse vivendo entre nós, ele pregaria contra o pecado, ele não ficaria de boca fechada. Ele não teria medo de ser processado e preso. João iria ensinar a palavra de Deus sem medo, mas com muito amor e respeito. Amém, irmãos?
Então, nesta manhã, por amor a Deus, por amor aos homens, vamos nos posicionar contra o pecado, seja ele qual for, de quem for, mas sempre com muito amor no coração e nos olhos. Eu quero dizer que o crente verdadeiro não tem fobia. Amém, irmãos? Não tem fobia de ninguém e de nada. O único temor nós reservamos para Deus. Vamos pregar. Em segundo lugar, vamos dar um bom testemunho cristão. Eu creio que a nossa pregação, ela tem sido vazia, porque o nosso testemunho tem sido vazio. Veja o verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, assim como João Batista, a igreja também foi chamada para representar o Senhor Jesus Cristo neste mundo. Parece que estamos pregando no deserto, não parece? Ninguém está ouvindo, prestando atenção à nossa voz, mas Deus está. Mas, irmãos, onde que nós estamos falhando? Aqui. A mensagem principal de João Batista não era sobre o pecado. Ele não foi chamado para anunciar o pecado, promover o pecado, falar do pecado. A mensagem principal de João era sobre o Messias. Amém, irmãos? Ou seja, a pregação dele era positiva, não era negativa. Era através do Messias que ele falava ao coração dos homens. Ele precisava falar do pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado cega a nossa visão de Deus. Mas sua mensagem era positiva. A salvação, meus amados, ela está tão próxima quanto a palma da nossa mão, era o que ele dizia. Mas que o pecado fechava os olhos dos homens. Por isso, ele usou a expressão: é chegado o reino dos céus. Mas nós não estamos olhando, nós não estamos vendo, nós não estamos enxergando, é por causa do pecado. Se ele estivesse falando com o ladrão, estaria falando do pecado de roubo. Se ele estivesse falando com o adúltero, estaria falando do pecado de adultério. Se ele estivesse falando com o amargurado, estaria falando com o pecado ou contra o pecado de amargura. Se ele estivesse falando com o presunçoso, estaria pregando contra o pecado de orgulho. Quantos entenderam isso? Porque o pecado, seja ele qual for, está separando seu marido de Deus, a sua esposa de Deus e os seus filhos de Deus. Mas ele falava do Messias. João Batista deu testemunho do Messias de duas maneiras. Primeiro, através da sua pregação, é claro. A mensagem era muito simples. Aliás, como sempre precisa ser. Creia no Senhor Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. E assim como Jesus precisou de João para preparar o coração das pessoas, ele precisa de mim, ele precisa de você para cumprir o mesmo papel. Quando Jesus finalmente apareceu, havia homens e mulheres preparados para recebê-lo, como os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, nesta manhã, como preparamos o caminho para Jesus? Ensinando o Evangelho. Nós temos na nossa igreja em Ribeirão Preto o irmão Hélio, 86 aninhos de idade. Crente há mais de 60 anos. Ele diz que estava trabalhando numa construção certa vez, e havia um homem muito rude, trabalhando ao lado dele. Saía só palavrão da boca daquele homem, e além de tudo, usuário de drogas, blasfemo, incontinente. E um dia o senhor Hélio, falando de Cristo para ele rejeitando a palavra de Deus, o irmão Hélio disse: olha, um dia você vai morrer e você vai para o inferno. Aquele homem, na hora, irado, talvez controlado pelas drogas, sacou de uma arma para matá-lo. Mas graças a Deus, nada de mal aconteceu, mas foi muita tensão, foi muito medo. Muitos anos depois, o senhor Hélio estava visitando uma igreja, e alguém bateu no seu ombro. Ele olhou para trás, não reconheceu a pessoa, e a pessoa disse: você não se lembra de mim? Não, eu sou aquele homem para quem você disse
que um dia eu iria morrer e eu iria para o inferno. Eu queria te matar, mas aquelas palavras nunca mais fugiram da minha mente, até que eu não resisti e aceitei a Jesus Cristo como Salvador, e hoje eu estou firme na igreja. Eclesiastes 11:1 diz, meus irmãos: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas se você não lançar o pão, ele nunca voltará para você. Então nós temos que estar pregando para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, até para os estranhos, porque um dia eles vão receber Jesus Cristo como Salvador. João Batista veio, lançou a semente do Evangelho, e por causa disso, Jesus Cristo chegou, escolheu 12 discípulos, depois se tornaram 12 apóstolos, e eu e você somos resultado disso. Então, além da mensagem, João Batista também, ele deu um bom testemunho de Cristo, através da sua aparência. Verso 4, e este João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ele queria se parecer com o profeta Elias, do Velho Testamento, e Elias era um profeta corajoso, João queria ser corajoso. A pregação de Elias também era contra o pecado, era sobre arrependimento, e além disso Elias também se vestia de pelos de camelo, e usava um cinto de couro em torno dos seus lombos. Agora, irmãos, hoje em dia, João não usaria esse tipo de vestimenta esquisita, porque iria chamar muita atenção sobre ele. Ele não iria pregar o Evangelho num lugar deserto, mas com certeza, ele iria se vestir de uma forma que ajudasse o Evangelho, e não que atrapalhasse o Evangelho. Eu quero que você apenas preste atenção nisso. Carlos Spurgeon, certa vez orou assim: Senhor, não deixe a minha comida, não deixe a minha bebida, e não deixe a minha roupa ser um estorvo na sua obra, em nome de Jesus, amém. Simples assim. Então a mensagem de João para o mundo, hoje, uma mensagem de arrependimento de pecados, e uma mensagem de testemunho cristão. Não adianta pregar o Evangelho e não vivê-lo. Não adianta sair pelas ruas e valados, convidando pessoas para o conhecimento de Cristo, se você não está vivendo por Cristo. Vamos pregar contra o pecado, vamos dar um bom testemunho, e por último, vamos investir na vida de pessoas. Quanto mais velho eu fico, mais convencido eu estou de que a única vida que vale a pena é quando você vive por outros. Quanto mais você vive para si mesmo, menos valor tem a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Preste atenção. Então ia ter com ele, com João, Jerusalém. Claro que aqui é uma hipérbole. Muitos de Jerusalém iam ter com ele. E toda a Judeia, claro que não era toda a Judeia, mas muitas pessoas da Judeia. E toda a província adjacente ao Jordão. Em outras palavras, pessoas dessas áreas vinham ter com ele no deserto. Sabe o que isso me ensina? Sempre haverá pessoas dispostas a ouvir o Evangelho. Sempre haverá pessoas dispostas a reconhecer os seus pecados e se prepararem para a chegada do Messias. Amém, irmãos? Sempre. Agora, o batismo era para os pecadores. O batismo de João era para os pecadores. O batismo de Jesus, que é outro batismo, já era para os salvos. Mas o de João ainda era para os pecadores. E geralmente os judeus, filhos de Abraão, não se consideravam pecadores. Por isso que João disse para eles: raça de víboras, serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Assim também, eu poderia dizer, mas não vou dizer, porque eu sou mais prudente que João,
raça de víborazinhas? Quem ensinou para vocês que vocês serão poupados da Covid-19, que vocês serão poupados da inflação, da terceira grande guerra mundial que está prestes a acontecer no horizonte? Quem sugeriu para vocês que só porque vocês são crentes, só porque vocês estão aqui no Templo Batista Maranata, que vocês não serão também afetados? Quem sugeriu para vocês que vocês também não irão perecer com este mundo perdido? Ah, porque eu sou membro da igreja, porque eu sou dizimista, porque eu estou nos cultos pelo menos uma vez por semana, porque eu já aceitei a Jesus Cristo como Salvador. E aqueles judeus diziam a mesma coisa: nós somos filhos de Abraão. E João disse para eles: olha, Deus pode suscitar filhos de Abraão deste banco. Talvez esses bancos aqui da igreja sejam mais fiéis, mais puros, mais limpos do que qualquer um de vocês. Se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Viu como eu fui mais prudente que João? João Batista, ele verdadeiramente investiu a vida dele na vida de pessoas. E apesar da mensagem dura, havia pessoas dispostas a ouvi-lo, aceitarem a sua pregação. E o batismo, que era para pecadores, olha para ver como que o ministério dele foi bem sucedido. Vários judeus se converteram. Vários judeus se converteram. O ministério de João foi um grande sucesso. Mas se tivesse ficado calado na cidade, se tivesse feito parte da elite religiosa, ele nunca teria investido sua vida na vida das pessoas, mas teria investido a sua vida em si mesmo. Mas ao ir para o deserto, ele resolveu investir em pessoas, pois havia muitas delas em tais regiões. Como podemos medir o sucesso de João Batista? Joséfos, historiador da história, ele, depois de 100 anos ou mais, escreveu sobre João e disse que o ministério dele ainda era produtivo naqueles dias. E já havia se passado muitos anos, décadas, e o ministério de João ainda fazia sucesso. A Bíblia diz: muitos iam ter com ele. As pessoas vinham de vários lugares, e a pregação dele era tão eficaz, mas tão eficaz, que essas pessoas chegaram a pensar que ele fosse o próprio Messias. Aí João teve muito trabalho para convencê-las que ele não era o Messias, mas apenas um mensageiro, um representante do Messias. Agora eu te pergunto, o que fez com que as pessoas pensassem que ele fosse o Messias? O que fez que as pessoas o buscassem? Sua aparência não foi, a aparência dele era rude. Roupas, pelo de camelo, cinto de couro. Não foi a sua eloquência, ele era rude com as suas palavras, raça de víboras. Então o que, irmãos? Ele era cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a grande diferença. Desde o ventre de sua mãe, ele foi um homem controlado pelo Espírito Santo de Deus. E este é o segredo. Este é o segredo para pastorear uma igreja, este é o segredo para conduzir uma família, este é o segredo para ser um bom pai, uma boa mãe, este é o segredo para ser um bom patrão, uma boa patroa, para ser um bom professor, uma boa professora, para ser um bom dentista, um bom médico, um bom advogado. É ser cheio do Espírito Santo, é ser controlado por Deus e não por sua carne. Este foi o segredo de João, este pode ser o nosso segredo também. Pessoas irão se juntar a nós quando agimos pelo Espírito Santo de Deus, pessoas irão se afastar de nós quando agimos pela nossa própria carne. Para mim, esta foi a razão do sucesso do ministério do meu pastor missionário Jaime Rose. Ele não tinha mestrado, irmãos. Eu tenho muito mais instrução acadêmica que o meu pastor jamais teve.
Ele não teve nenhum doutorado em teologia, mas ele vivia uma vida tão santa, mas tão santa, que chegava a intimidar as pessoas. Ele não era perfeito, mas ele era muito bondoso. Com certeza, nós iremos atrair mais pessoas a Deus, se andarmos em espírito também. Não significa operar milagres, pregar bem, cantar bem, mas tem tudo a ver com as nossas atitudes. É agir com humildade e com bondade. E a Bíblia diz que muitos eram transformados, confessando os seus pecados. Precisamos entender a importância do batismo de João aqui. Até então, só os gentios, os cachorrinhos, eram batizados por imersão, quando estes se convertiam, ao judaísmo. Então, gentil estava sempre sendo batizado por imersão, porque eles deixavam o paganismo e se convertiam ao judaísmo. Mas os convertidos de João eram os próprios judeus. Para um judeu reconhecer que ele era um pecador perdido e precisava ser lavado de seus pecados, era um verdadeiro milagre, um passo de fé muito grande. Todos sabiam que a lavagem era apenas simbólica, mas o que valia era a confissão de pecados. Essa tinha que ser real. Até então, Israel conhecia apenas a confissão de pecados coletivamente. Eles faziam as suas festas, seus rituais, e o pecado era coletivo, da nação. E a partir de João, a confissão passou a ser individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ele começou a exigir que cada pessoa confessasse os seus pecados e não dos outros. Olhasse para si e não para os outros. Incrível. Foi assim que ele preparou o caminho para o Messias. Porque o Messias não veio para um grupo de pessoas. O Messias veio para mim, para você, para ele, para ela. Ele veio para as pessoas individualmente. A salvação é individual e jamais será coletiva. Ou seja, o marido não salva a esposa, que não salva o marido, o pai não salva o filho, que não salva o pai. Cada um precisa ser salvo por Jesus Cristo. Então precisamos, irmãos, continuar pregando a mensagem de João Batista para este mundo. Hoje é mais perigoso, do que jamais foi. Nós que estamos juntos há 30 anos, sabemos do que estamos falando. Hoje é mais perigoso do que jamais foi pregar a palavra de Deus. Mas vamos continuar pregando uma mensagem de arrependimento. Vamos continuar pregando uma mensagem de testemunho cristão. Eu não prego perfeição, irmãos, mas nós pregamos santidade, separação. E vamos pregar uma mensagem de sucesso. Deus sempre vai dar resultados, Deus sempre vai dar frutos. E assim como João, nós sabemos que o reino dos céus está mais próximo do que nunca. Jesus está voltando, irmãos, para arrebatar a sua igreja. Como João, meu propósito é o de batizar o maior número possível de novos convertidos até a volta de Cristo. Porque só pode ser batizado quem confessou os seus pecados e se arrependeu e aceitou a Cristo. Então nós não estamos aqui para encher os bancos da igreja, ainda que isso aconteça, mas para encher o portal celestial de muitas e muitas almas. Então não esperem que mudemos a nossa pregação só porque os tempos mudaram. Quantos entenderam isso? Não podemos fazer isso.
Porque somente através do arrependimento é que alguém pode ser salvo. E arrependimento do pecado, seja ele qual for. Agora eu lhe pergunto, você não tem do que se arrepender também nesta manhã? Você não tem do que se arrepender neste momento? Feche os seus olhos. E ao som do piano, você deixaria o seu lugar e viria para o altar se arrepender? Não é o que você está sentindo, mas é o que você sabe. Ao som do piano, irmão e irmã, que deseja, deixe o seu lugar, venha se arrepender no altar.